Você já trabalhou em lugar tão corrido que nem dá tempo de perguntar o nome das pessoas? Pois é, no pronto-socorro estadual, isso é normal. A gente se esbarra pelos corredores, se ajuda, passa material, dá ponto, segura trauma. E só depois de meses é que você se toca que nem sabe de onde a pessoa veio. Tava assim na época em que esse caso aconteceu. Foi no período em que o hospital estava com o número de internos reduzido, porque tinha uma reforma rolando numa das alas da faculdade. Era pra gente ter 6 estudantes no plantão noturno, mas vinham 2, 3 no máximo. E os casos não paravam. Era corte, queda, agressão, acidente bobo, costura em cotovelo, em testa, em supercílio. Tudo isso ia se acumulando enquanto os casos mais graves tomavam a atenção dos residentes. Chegou num ponto em que a gente começou a deixar para depois o que era simples. E é aí que ele apareceu. Primeiro foi ajudando a buscar compressa, depois segurando o material de limpeza, depois passando os pontos mesmo. Natural, tranquilo. Estava sempre ali perto da sala de sutura. Camisa branca por baixo, jaleco dobrado até o meio do braço, caneta no bolso e um estetoscópio que ele nunca usava, mas estava sempre no pescoço. Não lembro de ninguém ter apresentado ele, mas no ritmo que a gente estava, ninguém achou estranho. Parecia ser interno igual aos outros, só que mais disposto. Chegava calado, fazia o que tinha que fazer, dava um ponto limpo, alinhado, com mononylon 3.0 e tudo certinho. E depois sumia. A gente até achava bom. O tipo de pessoa que resolve sem atrapalhar. Não pedia nada, não dava opinião, só pegava o que precisava, colocava a luva dele, sempre trazia no bolso e fazia. Uma vez alguém perguntou de qual faculdade ele era. Ele respondeu que era de uma do interior, estava rodando ali. Só isso. O pessoal riu, brincou qualquer coisa e seguiu o baile. O mais curioso é que ele nunca encostava nos casos graves. Se era trauma com sangramento forte, nem aparecia. Mas bastava chegar alguém com um corte de vidro ou um acidente de moto mais leve que pronto, ele já estava do lado, com a máscara no rosto, pronto para ajudar. E ficou assim por semanas, mais de 2 meses, talvez até 3. Nunca reclamou de nada. Tinha plantão que ele chegava antes da gente. Já estava lá, mexendo no armário da sala de curativo como se fosse funcionário fixo. Tinha um dia, lembro direitinho, que a luz da sala de sutura estava com defeito. Ele mesmo foi lá no almoxarifado e trouxe uma daquelas luminárias de mesa articulada, igual de consultório particular. Prendeu no suporte, ajeitou a tomada e resolveu o problema. Uai, esse menino é prestativo demais, alguém comentou. E a gente achou mesmo. Só isso, prestativo. Agora, pensando hoje, o mais assustador não foi ele ter ficado ali tanto tempo sem ninguém saber quem era. Foi o fato de que ele parecia não querer nada em troca. Não falava de carreira, não tentava puxar papo com médico nenhum, não parecia impressionado com nada. Sabe aquele tipo de gente que não marca presença, mas está sempre por perto? Esse era ele. Um rosto meio sem traço forte, voz baixa, nem sotaque marcante ele tinha. Quando eu tentava lembrar, ficava difícil até de descrever. Era como lembrar de alguém que você só viu em fila de banco. A coisa começou a mudar quando chegou o novo coordenador da residência. Um cara mais sistemático, com histórico militar. Ele pediu a lista de todos os internos, os supervisores, os registros. Queria bater presença, ver onde cada um estava. Foi aí que, pela primeira vez, alguém se deu conta de que o nome do rapaz não estava em nenhum lugar. Nem no sistema do hospital, nem na lista da secretaria. Foram perguntar na faculdade. Nada. Na outra universidade da região, também não. A gente se olhou sem entender. Como assim? O menino estava lá quase toda semana. Tinha gente que deixava paciente com ele sem pensar 2 vezes. Aí pediram para ele comparecer na diretoria. Mas naquela noite, ele não apareceu. Naquela noite, ele não apareceu. Nem na seguinte, nem nunca mais. No início, a gente achou que ele só tinha ficado sabendo da história e se assustado.
E aí começou a dúvida. Será que ele sabia que estavam tentando confirmar os nomes? Será que alguém contou? Só que o coordenador não era de deixar quieto. Começou a puxar tudo quanto é papelada. Olhou câmera, lista de entrada, ficha de plantonista. Queria saber como aquele rapaz tinha conseguido entrar tantas vezes sem crachá válido. A resposta veio com um certo constrangimento dos vigilantes. Ele não passava pela entrada oficial. Usava a portinha dos fundos do almoxarifado, que vivia destrancada por causa das entregas da madrugada. Ele dizia que era do turno C, que tinham autorizado a entrada direto, que estava vindo do bloco B. Foi o que um deles explicou. Como ele vinha de jaleco, com luva no bolso e postura de quem sabia onde estava, ninguém questionava. Aí veio a parte mais estranha. Um dos residentes lembrou que o menino usava um nome, Mateus. Não sabia o sobrenome. Disse que assinava nas fichas quando precisava, mas sem número de matrícula, sem carimbo de CRM. Só Mateus S. O coordenador puxou a segurança, pediu que fossem até a secretaria e começaram a buscar, nome por nome, em todas as listas de internos, alunos, estagiários. Nada. E é aí que entra uma informação que, sinceramente, eu nem gosto de repetir. Mas se eu estou contando tudo, tem que incluir. O nome que ele usava constava num boletim de ocorrência antigo, de 4 anos antes. Caso arquivado. Nada muito divulgado. Mas quando o coordenador leu aquilo em voz baixa, na nossa frente, ninguém falou mais nada. Era um caso de abandono. Uma denúncia antiga, sem desfecho, de uma criança encontrada sem vida num terreno de casa alugada na região metropolitana. O boletim dizia que a criança apresentava sinais estranhos nos braços e na boca, e que o único nome citado num depoimento informal era o de um vizinho adolescente. Esse nome, Mateus S. O problema é que a ficha terminava ali. Nenhuma acusação formal, nenhuma prisão, nenhuma investigação aberta de fato. Tinha sido arquivado por falta de provas e por erro de identificação. A gente ficou em choque. Mas o hospital, não. 2 dias depois, todas as fichas que tinham qualquer registro assinado por ele sumiram da sala de plantão. O armário onde ele guardava aquela luminária de mesa, que era dele, não do hospital, foi esvaziado. A sala de sutura ganhou tranca nova. E nunca mais ninguém tocou no assunto. Quem trabalhava nos plantões daquela época até comenta meio por alto. Mas ninguém quer ser o primeiro a dizer em voz alta que deixou alguém ser costurado por um estranho. E é isso que mais me pesa, porque eu mesmo deixei, mais de uma vez. Corte leve, nada demais, mas deixei. Confiei. Vi ele fazer, elogiado por enfermeiro, por técnico, e ele fazia calado, com uma concentração que hoje me dá calafrio. Nunca pedi documento. Nunca perguntei quem tinha autorizado ele ali. A gente estava no automático. E quando você está no automático, tudo que parece ajudar, você aceita. Hoje em dia, toda vez que eu vejo algum interno novo, eu olho 2 vezes. E mesmo assim, tem hora que me pego pensando, será que a gente saberia de novo? Se acontecesse hoje, será que alguém perceberia? Porque o mais assustador de tudo não foi o que ele fez, foi o que ele não fez. Ele não buscou reconhecimento, não puxou conversa, não pediu dinheiro, não tentou manipular ninguém. Ele só queria estar ali, costurando pessoas, em silêncio. E o hospital? Bom, se você for lá perguntar, vão dizer que nunca ouviram falar disso, que não existe registro, que nunca teve nenhum Mateus nos plantões, mas eu lembro. E tem muita gente que lembra também, só não quer dizer. Então, se você passou por aquele PS entre abril e junho daquele ano, se saiu com curativo no supercílio ou na perna, talvez tenha sido ele. E eu nem sei seu nome para te avisar. Se você gostou dessa história e quer ouvir outras tão impactantes quanto essa, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Aqui, a gente dá voz a relatos que muita gente não teria coragem de contar.
Um agradecimento especial a todos vocês que já fazem parte da nossa comunidade e estão com a gente todos os dias. Vocês são o coração do Diário de Terror. Nos vemos no próximo relato. Eu lembro exatamente da noite em que eu parei de acreditar que a gente está sempre cercado de gente confiável no hospital. Era um plantão de quarta, daqueles em que parece que o universo inteiro resolveu entrar em trabalho de parto ao mesmo tempo. A sala de admissão cheia, 3 leitos ocupados com gestantes em fase ativa, médico atrasado e a gente naquela correria meio cega de todo dia. Era o Hospital Vicente de Paula, na zona norte do Rio. Hospital público, daqueles onde o papel higiênico é contado e o ar-condicionado do posto gira que nem um ventilador velho de sala de aula. Naquela noite, foi a Ana que apareceu. Sempre ela. Técnica de enfermagem, das antigas, dessas que ninguém sabia direito de onde veio, mas que todo mundo agradecia quando ela surgia. Sorriso calmo, fala mansa, se oferecia para ajudar sem nem esperar ser chamada. Pode deixar que eu contenho a paciente para você, ela dizia, já de luva na mão. Na hora, ninguém questionava, porque ali, naquela sala abafada, o que a gente queria era que a paciente passasse pelo parto bem, sem complicação, e que desse tempo de limpar o leito antes da próxima chegar. Começou assim. Ela ajudava, segurava a perna da gestante, passava instrumento, puxava conversa para acalmar. Mas depois de um tempo, fui percebendo que tinha um padrão. A Ana só aparecia quando a gestante estava sozinha. Era impressionante. Se a mãe vinha com o marido, com a sogra, com a irmã, ela não aparecia. Mas bastava a mulher chegar desacompanhada, geralmente mais nova, meio assustada, que ela já estava lá. Jaleco limpo, crachá virado para o outro lado e sempre com aquela calma fora do normal. A gente, no ritmo que estava, deixava. No fundo, parecia até bom ter alguém que fizesse aquele meio de campo. Ela dizia que o médico tinha passado cedo, que tinha deixado instruções e que era para seguir o plano. E se você tentava saber qual médico, ela soltava uns nomes assim, tipo Doutor Jorge ou Doutora Fabiana. Só o primeiro nome, sabe? Como se fosse alguém da casa. Eu mesma deixei passar muita coisa. Não tô contando isso para me tirar. É o contrário. Tô contando porque ninguém vê quando tá esgotado. A gente olha, mas não vê. Ou não quer ver. Não sei mais. Teve uma noite que ficou marcada. Era uma jovem de 20 e poucos anos, barrigão, sem acompanhante, sem bolsa com roupa, sem nada. Chegou andando devagar, com medo até de pedir ajuda. A Ana já estava no corredor. Eu nem vi de onde ela tinha vindo. Só sei que ela já estava com a luva na mão, chamando a menina para o leito 2. Eu fico com ela, ela disse. Eu estava cuidando da outra, com dilatação avançada, e o médico ainda não tinha chegado. Quando olhei de novo, a luz do leito 2 já estava apagada e o prontuário na prancheta. Nem sinal do obstetra. Mas o carimbo estava lá. Só que era o mesmo carimbo de uma médica que eu sabia que não estava escalada naquele turno fazia semanas. E a assinatura tinha uma letra torta, redonda demais, infantil até. Na hora, me deu um incômodo, um arrepio pequeno, daqueles que vêm quando a cabeça junta coisas que o olho ainda não viu direito. Mas eu ignorei. Era muita coisa ao mesmo tempo. E a Ana estava sorrindo. Sempre sorrindo. A partir daquela noite do carimbo estranho, comecei a reparar mais. Não era só uma impressão. A Ana não tinha ficha atualizada na nossa equipe fixa. O nome dela não aparecia em nenhum grupo de escala. E mesmo assim, ela estava ali quase toda noite, nos plantões em que o movimento estourava, principalmente quando alguém faltava. E ela sempre sabia quem estava sozinho. Eu não sei como, mas parecia que ela sabia até antes da gente saber. Tinha um jeito de pegar nos instrumentos, quase carinhoso, como quem estava cuidando de um boneco de porcelana.
E quando a gestante gritava, ou tremia, ou pedia a alguém da família, a Ana falava baixo, perto do ouvido. A médica está aqui, vai passar rápido. Um dia, cheguei um pouco antes do início do meu turno, umas 5:30 da tarde. Não gosto de chegar em cima da hora. Sempre me dá a sensação de que vou entrar no meio de algum caos. E entrei direto na salinha onde ficavam os jalecos pendurados, para pegar o meu que deixava guardado ali. Foi quando vi. A Ana estava sentada na bancada com o jaleco branco da doutora Renata, que não trabalhava ali fazia meses, e preenchendo o prontuário de uma paciente como se fosse dela. Tinha até um estetoscópio no pescoço. Falso, eu acho. De brinquedo, talvez. Parecia leve demais. Ela me olhou, sorriu como se eu fosse só mais uma colega de turno e disse: "Você viu como a menina nem chorou?" Eu sou boa nisso. Eu congelei. Não sei explicar o que eu senti. Não era medo nem raiva. Era outra coisa. Uma mistura de vergonha e vazio. Porque na hora eu entendi tudo. Ela não estava ali por dinheiro nem para enganar ninguém no sentido clássico. Ela só queria estar ali. Queria viver aquilo. A menina da noite anterior, a sem-acompanhante, tinha sido atendida só por ela. E provavelmente outras tantas também. E todas acharam que era uma médica de verdade, porque tinha jaleco, tinha voz calma, tinha alguém dizendo: "Você vai conseguir." Não gritei, não chamei ninguém, só saí. Deixei o jaleco na mão e fui direto na coordenação. O que veio depois foi uma sequência abafada de reuniões, sindicância interna, silêncio entre colegas. Descobriram que a Ana tinha sido afastada anos atrás, por questão emocional grave. Não vou entrar nos detalhes. Só sei que ela voltou com outro nome, pegou brechas de escala, usou crachá emprestado e foi ficando. Ela só aparecia quando precisava. Nunca fazia barulho, nunca pedia salário. Nem sei se recebia por fora. Talvez nem isso. Algumas pacientes nunca souberam. Os partos que ela acompanhou foram tecnicamente bem-sucedidos. Nenhuma complicação grave, nenhuma denúncia. Só depois, bem depois, uma delas comentou com a assistente social que a médica que a atendeu era boa demais para ser de verdade. Ela dizia que cuidava como uma mãe. O hospital abafou o caso. Oficialmente, nunca existiu. E eu fiquei com aquilo entalado, porque fui eu que vi, fui eu que deixei. Fui eu que não perguntei nada quando ela disse que o médico tinha deixado as instruções. Eu ainda trabalho no mesmo lugar. A sala é a mesma. As luzes falham do mesmo jeito. O cansaço é igual. Mas desde aquela noite, nunca mais consegui olhar do mesmo jeito para uma mulher que entra sozinha para parir. Tem coisa que a gente não desacontece. Só continua, fingindo que não está mais ali, mas está. Não é comum alguém me chamar para rever prontuário depois que a pessoa já foi embora, ainda mais quando já teve óbito registrado e tudo documentado. Mas nesse caso, me chamaram. A dona da clínica alegou que a família estava confusa com os horários da evolução médica e, como eu sou assistente social com experiência em perícia documental, pediram para eu sentar com a papelada e ajudar a montar o relatório técnico. Não era a primeira vez que eu fazia isso, mas foi a primeira vez que eu me arrependi. Era uma clínica conveniada ao SUS em Jundiaí. Pequena, só 2 andares. A paciente era uma senhora de 83 anos, tinha entrado com quadro de infecção urinária simples, tinha pressão controlada, fazia acompanhamento de rotina e acabou não resistindo, menos de uma semana depois. Não foi um caso absurdo, nem parecia, pelo menos no começo. Só que quando fui revisar a sequência dos atendimentos, um nome me travou. No campo prescritor, onde geralmente está o nome do médico do dia, apareceu Dr. Marcos Cinto Ribeiro, no dia 14, e no dia 15 também, e no 16 de novo.
O problema? Ninguém mencionou esse nome nos depoimentos internos. Os técnicos, a enfermagem, a psicóloga, todos citaram o plantonista da semana, um rapaz novo, recém-contratado, que inclusive deixou a função depois da ocorrência. Voltei no sistema da clínica. Eles ainda usam uma versão modificada do TESE, da Philips. Puxei o histórico da paciente. O Dr. Marcos tinha feito 3 prescrições seguidas. Uma de antibiótico, uma troca de medicação para controle de pressão e, por fim, uma anotação de intercorrência às 3h17 da madrugada do dia do óbito. Tudo assinado digitalmente. Tudo em horário de plantão. Mas ninguém lembrava dele. Ninguém. Chamei o RH. Falei que precisava checar a escala médica do mês. A moça me trouxe impresso. O nome dele não estava em nenhuma data. Aí eu perguntei se era um erro. Ela riu, mas não debochada. Um riso cansado. Disse: "Esse doutor está na escala de assinatura, não de presença." Aquilo ficou na minha cabeça. Escala de assinatura? Voltei para o sistema, fui cruzando as datas. Peguei mais 4 pacientes da mesma ala. 2 senhoras com Alzheimer e 2 homens com quadro neurológico. Todos tinham, ao menos uma vez, naquele mesmo mês, uma prescrição assinada por Marcos Quento Ribeiro, em horários completamente distintos, inclusive simultâneos a outros registros. Em 2 casos, ele assinou algo no exato momento em que o sistema marcava ausência médica no leito. Comecei a procurar o CRM. O número era real, CRM SP 78241. Quando consultei, vi que o registro era válido, mas com um detalhe incômodo. O profissional estava inativo. Segundo o sistema do CNES, ele constava como óbito em 2019. Eu parei ali, fiquei olhando para a tela como se fosse erro de digitação. Mas não era. A assinatura digital era dele. A foto do carimbo também. E os carimbos eram legíveis, perfeitos. Todos digitalizados no mesmo padrão. Mesmo espaçamento, mesmo pixel, como se alguém tivesse colado e colado de novo, em cada prontuário. Conversei com uma enfermeira que estava há mais tempo ali. Ela me respondeu, quase sem me olhar: "Esse nome já aparece faz tempo. Ninguém nunca viu ele aqui dentro, não." Era como se o nome fosse útil, como se por alguma razão deixar aquele CRM no rodapé dos registros facilitasse alguma coisa. Fosse agilizar liberação de exame, evitar sindicância, ou simplesmente cobrir buracos de horário quando o médico do plantão saía por fora. Continuei puxando mais registros. Comecei a reparar que nos casos em que o Dr. Marcos assinava, nunca havia evolução escrita à mão, só digital. O carimbo era sempre igual, e ninguém assinava como contra-checagem. O que é estranho, porque em alguns plantões é comum ter 2 profissionais validando a conduta. Na parte do óbito da senhora constava: paciente apresentou dessaturação às 3h12, evoluiu com hipotensão, administração de furosemida 40 mg e solicitação de ECG. Médico notificante: Dr. Marcos Quento Ribeiro, CRM SP 78241. Mas não tinha confirmação de horário de atendimento presencial. Nenhum registro de entrada ou saída, nenhuma menção à presença dele no leito, nenhuma câmera, nenhum protocolo impresso, só o nome, só a assinatura. Na semana seguinte, voltei no sistema e pedi para acessar as evoluções daquela mesma semana. O nome dele não aparecia mais, nem nos prontuários anteriores. Todos os registros onde ele aparecia tinham sumido. Fui atrás da TI. Disseram que houve uma atualização de sistema que realinhou documentos antigos ao novo protocolo de assinatura. Mas para mim, não fazia sentido. Eu tinha impresso, eu vi, eu conferi pessoalmente. Ninguém me disse para parar. Mas depois daquele dia, ninguém mais me chamava para revisar prontuário, nem para nada. Eu guardei uma das folhas. Aquela com a assinatura dele no desfecho clínico da Dona Odete. Era esse o nome da idosa. Não fiz cópia, não espalhei.
Guardei dobrada dentro da minha agenda por umas semanas, até o papel desbotar nas bordas. Não sei porquê, só sei que parecia errado demais fingir que aquilo era normal. Volta e meia eu esbarrava com alguém da clínica em algum evento da rede pública. Ninguém falava sobre o caso, mas os olhos evitavam os meus. Uma enfermeira me disse num sussurro que a coordenação orientou a equipe a não comentar mais nenhuma inconsistência documental, que estavam alinhando protocolos para evitar retrabalho. Ela usou essa expressão, evitar retrabalho. Mas e a dona Odete? E os outros pacientes que receberam prescrição com hora marcada e carimbo digital, mas nenhum atendimento real? Quem de fato estava lá? Comecei a pensar se o nome dele não era um atalho, uma forma de seguir a burocracia, mesmo sem alguém presente. Talvez o doutor de verdade tivesse sido respeitado em vida e continuaram usando o CRM porque ele não dava problema. E dava para confiar que não ia contestar. Eu fiquei com essa ideia atravessada. Se ninguém questionava a presença de um médico morto, o que mais podia passar, sem ruído ali dentro? Depois daquele mês, a clínica continuou funcionando normalmente. Nenhuma denúncia, nenhuma sindicância, nenhuma atualização pública. Só uma movimentação silenciosa. Contratos pausando, exames sendo redirecionados para outras unidades da região. Um ano depois, saiu no Diário Oficial. Convênio com o SUS suspenso por inconformidades na prestação de serviço. Nada além disso. Nenhuma menção a nomes, nem CRM, nem conduta médica. A palavra inconformidade carrega tudo e não diz nada. Eu não trabalho mais com perícia. Pedi afastamento meses depois por exaustão. Mas até hoje, quando pego algum relatório na mão, não confio só no nome, nem no número do CRM, nem no carimbo. Hoje em dia, quando vejo qualquer prescrição, qualquer evolução assinada, eu só penso, será que alguém viu essa pessoa assinar ou só ficou escrito? A pediatria lá da UPA era um canto que ninguém queria cobrir à noite. Não era nem por medo, era por cansaço mesmo. Final de plantão, criança chorando, mãe cansada, oxímetro pitando, computador travando. A gente virava no osso, literalmente. Quem já ficou lá depois das 10 sabe do que eu estou falando. Por isso, quando começaram a falar que iam mandar um reforço dos plantões emergenciais, a gente nem questionou muito. Era uma médica nova de fora, disseram que vinha de convênio, que estava cobrindo pela prefeitura, alguma coisa assim. Ela apareceu na 3ª semana de janeiro. No começo, eu nem reparei. Ela chegava sempre quase na hora de bater o ponto. 11 e pouco da noite, sempre arrumada, jaleco passado, cabelo preso, o crachá meio virado no peito. Tava ali, sentava, abria o consultório e dizia que podia pegar os últimos casos da triagem. E a gente deixava. Quem é que ia negar? O jeito dela era diferente. Calma demais, falava baixo, educada, mas sem aquele tom forçado que alguns plantonistas novatos têm. Ela não ficava de conversa, mas sorria quando precisava. Uma vez eu comentei com outra técnica que parecia que ela tinha saído de um comercial de plano de saúde. Sabe aquela imagem de médica ideal que a gente vê em propaganda? Era ela, só que sem fazer questão de ser vista. O estranho é que ela só atendia criança. Se chegasse adulto, ela encaminhava de volta para o clínico. A gente achava que ela era pediatra mesmo, então nem estranhava. As mães saíam satisfeitas, sempre. Ela tinha uma letra redonda, parecia até feita com compasso, e tinha esse perfume de lavanda, fraquinho, mas que grudava no ar da sala depois que ela saía. Por um tempo, a presença dela virou rotina. Ela chegava tarde, pegava os últimos 3 ou 4 casos, carimbava a receita, preenchia a ficha e ia embora sem fazer barulho. Nunca parou para comer, nunca ficou trocando ideia com ninguém. Só entrava, atendia e saía.
Eu só comecei a achar estranho quando fui puxar umas fichas para o controle de revisão. A gente tem que checar se teve retorno, se a medicação deu certo, essas coisas. Das consultas dela, nenhuma criança tinha voltado. Nenhuma. Nem mesmo para pegar mais receita, o que é comum quando o antibiótico dá reação ou quando a mãe quer renovar o xarope. Fui puxando 1, 2, 5 fichas. Todas preenchidas só com o nome da criança, sem CPF, sem cartão do SUS, sem telefone da mãe. Endereço incompleto, coisa de rua tal, perto do campo. Coisa que nem devia ter passado pela recepção, mas naquela hora da noite, o pessoal da porta já está vencido também. Muita coisa passa batido. Numa quarta-feira, uma mãe voltou. Era nova lá, rosto que eu não conhecia. Veio com o filho no colo e perguntou direto: cadê a doutora que atendeu ele semana passada? Eu perguntei o nome, puxei a ficha. Tava lá, tudo como ela disse. Mas o menino estava pior, bem pior. Ela mostrou a receita. Eu lembro de ter sentido um desconforto esquisito, não por causa da medicação, que era comum, mas pelo carimbo. O nome era familiar. Doutora Edmeia P. Holanda. Eu achei que já tinha visto esse nome antes, mas não sabia de onde. Fui perguntar para o coordenador. Ele disse: essa daí é do reforço, só vem à noite mesmo, tá no contrato emergencial. Mas aí eu perguntei o CRM e ele não soube responder. Só que eu sabia onde olhar. Quando eu achei, me arrepiou. O nome estava lá no registro do conselho. Doutora Edmeia Pereira Holanda. CRM ativo até 2011. A especialidade era pediatria mesmo, só que com uma observação em vermelho. Falecida. Não era boato nem história. Estava escrito, registro encerrado. Médica falecida, há 12 anos. Fechei a tela, sentei ali mesmo no posto de enfermagem. Deixei a ficha aberta na minha frente sem saber o que fazer. Me deu um calor nas costas, uma sensação de que eu tinha passado por alguma coisa e só agora estava percebendo. Fui no coordenador de novo. Mostrei. Ele franziu a testa, ficou olhando para a tela e disse: isso está desatualizado. Deve ser outro CRM com o mesmo nome. Vou ver isso depois. Deixa pra lá, deixa pra lá. A frase ficou batendo na minha cabeça a noite inteira. No outro dia, quando entrei no sistema para revisar o prontuário de novo, a ficha da criança sumiu. Sumiu. Fui puxar pelo nome da mãe. Nada. Pelo nome do menino. Nada. A recepção também não achava o registro. Como se aquela consulta nunca tivesse acontecido. Na semana seguinte ela voltou, do mesmo jeito. Chegou tarde, sem pressa, jaleco limpo, prendeu o cabelo na recepção, pegou as fichas e entrou na sala. Eu estava no corredor, fingindo que fazia inventário de material só para observar. A porta se fechou atrás dela e dali em diante, ninguém mais falou com ela naquela noite. O menino que ela atendeu saiu nos braços da mãe, dormindo e com a sacola de remédio na mão. Normal. Mas quando fui checar as câmeras, porque sim, dessa vez eu fui ver, ela não estava nelas, em nenhuma. Nem entrando, nem no corredor, nem no consultório. A sala de atendimento mostrava as mães sentando com os filhos. Mostrava a porta se abrindo, a cadeira sendo puxada, a mãe conversando, mas o lugar onde ela devia estar estava sempre vazio. Só a cadeira e o espaço em frente à mesa. Aquilo me deu um negócio, não de medo, era um incômodo, um nó na garganta. Como se alguém tivesse invadido a rotina da gente e a gente tivesse permitido, dia após dia. Mostrei para o coordenador. Ele assistiu calado e depois disse que era problema no sistema de gravação, que aquelas câmeras do consultório viviam com delay, com falha, que era assim mesmo, e pediu para eu não comentar com ninguém. Vai gerar fofoca, besteira. Eu entendi. Ali eu entendi tudo. Não era só sobre ela, era sobre o jeito como a gente deixa tudo correr quando tá cansado demais. Quando a fila tá cheia, quando ninguém mais quer fazer plantão noturno, quando o sistema aceita qualquer ajuda desde que traga um jaleco e um carimbo.
Depois disso, ela veio só mais uma vez. Eu não estava de plantão nesse dia, mas uma técnica me contou que ela atendeu 2 casos e no terceiro, a criança vomitou no corredor. A mãe pediu outro médico. Chamaram o clínico. Ele viu a receita e chamou o coordenador. A consulta foi interrompida, mas ninguém falou mais nada. Na semana seguinte, pararam de mandar reforço para a pediatria. Disseram que o contrato tinha encerrado, só que nunca teve contrato. A gente soube disso porque uma assistente administrativa foi atrás e não achou nenhum registro de pagamento, nenhum nome de Edmeia no sistema atual. E o que tinha no arquivo era o nome da médica falecida. Só, nada mais. Depois disso, ninguém mais falou sobre o assunto. Mas até hoje, quando a sala da pediatria fica com a porta entreaberta no fim da noite, eu lembro. Lembro do perfume leve, da letra redonda na receita do carimbo limpo e das fichas que não voltaram nunca. Nunca mais cobri noite na pediatria. E toda vez que alguém fala em reforço de plantão, eu pergunto o nome 2 vezes. Eu adiei essa consulta por quase 1 ano. Não era medo de dor, nem de diagnóstico. Era só uma trava antiga que eu não conseguia explicar direito. Aquela sensação de ficar exposta numa sala branca, com gente estranha, com cheiro de álcool e papel descartável. Sempre me deu um desconforto fora do normal, mas dessa vez não tinha mais como adiar. Meu convênio liberou atendimento numa clínica nova na Zona Sul, daquelas redes populares que tem tudo integrado. Marquei para uma quinta-feira, no meio da tarde, porque o movimento costuma ser menor, e fui sozinha. O lugar era simples, mas limpo. Recepção tranquila. Meu nome estava na lista, tudo certinho. Me chamaram rápido, e uma moça me levou até o final do corredor, onde tinha uma porta com plaquinha de Consulta 7. O médico já estava lá dentro. Ele não olhou muito na minha direção quando entrei. Estava mexendo no computador, de jaleco, máscara no rosto, e fez aquele aceno meio automático com a cabeça. A voz saiu baixa quando ele disse boa tarde, mas foi educado. Parecia novo no lugar, mas não inexperiente. Se apresentou como Dr. Luiz Gustavo. Disse que seria rápido, que o sistema já tinha meu histórico, que eu só precisava confirmar umas informações. Durante os primeiros minutos, eu estava distraída demais comigo mesma para reparar nele. Falei da menstruação irregular, das cólicas, dos exames vencidos. Ele fazia anotações curtas, mas nada parecia fora do normal. Até aí, eu me sentia segura. Foi só quando ele pediu para deitar na maca que algo começou a me travar de um jeito que não é comum. Era só um exame de rotina, mas tinha algo no jeito como ele ajeitou o lençol descartável. Parecia um gesto com cuidado demais, como se não fosse protocolo, fosse memória. Ele não falava muito, mas quando falou meu nome inteiro, Fernanda dos Santos Oliveira, daquele jeito alongado, me deu uma náusea. Não sei explicar. É como se eu tivesse escutado aquele nome dito assim há muitos anos, mas por outra pessoa. E mais, com saudade. Na hora eu não consegui associar. Meu corpo ficou tenso, mas minha cabeça só queria sair dali o quanto antes. Ele não fez nada tecnicamente errado. Não invadiu, não passou do que o exame exigia. Mas o desconforto que ficou em mim não foi de agora. Saí da sala com as pernas moles. Na recepção, a moça até me perguntou se eu estava bem. Eu sorri de canto, disse que era só pressão baixa. Mas no fundo eu sabia que não era isso. No caminho de volta, dentro do ônibus, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser a voz. Era grave, calma. Mas agora que estava longe, eu sabia que já tinha escutado. De um jeito muito íntimo. Cheguei em casa, abri o aplicativo do convênio para olhar o nome do médico, mas a consulta não estava registrada, nem na aba de agendamentos futuros, nem nos realizados. Procurei o nome Luiz Gustavo no diretório. Nada.
Aquilo me travou. Eu deitei no sofá com a roupa ainda do lado de fora da bolsa. Meu coração parecia pulsar no estômago. E aí veio como uma lâmina que ninguém avisa, o jeito de falar, o nome dito inteiro, o toque que pareceu pedir desculpa. Era ele. Era o mesmo homem que passou 3 anos me quebrando em silêncio, o homem que sumiu da minha vida 6 anos atrás. Eu não dormi naquela noite, nem no dia seguinte. Tentei racionalizar. Pensei, pode ser só coincidência, voz parecida, nome inventado, mas nada batia. O timbre, a forma como ele encostou, o jeito de não me olhar nos olhos. Era igual ao de antes. Era ele. No fim do 2º dia, fui até a clínica de novo. Não agendei nada. Só apareci na recepção como quem esqueceu um papel da consulta. A moça, a mesma que me atendeu, perguntou se eu estava me sentindo melhor. Eu perguntei o nome do médico que me atendeu. Ela fez uma cara confusa e disse: "Qual sala?" Eu falei: "Consulta 7, quinta-feira passada, 15 horas. Ela ficou em silêncio por uns segundos, mexeu no sistema. Depois chamou outra funcionária. As duas cochicharam um pouco e aí uma delas disse: "Olha, nesse horário não tinha nenhum atendimento agendado naquela sala." Foi como se o chão abrisse. Eu perguntei: "E o Dr. Luiz Gustavo? Vocês têm esse nome aqui?" Ela hesitou. Fez uma pausa longa. Depois respondeu com um sorrisinho tenso, tentando ser profissional. "Teve um Luiz aqui, mas ele não é médico. Ele trabalhava no setor de atendimento. Saiu da empresa faz uns meses." Não perguntei mais nada. Agradeci. Saí dali andando devagar. No meio do caminho, sentei num banco de praça e chorei de um jeito que eu nem lembrava que ainda sabia. Aquilo que eu tinha sentido no consultório, aquele desconforto que meu corpo gritou e minha mente ignorou. Não era exagero, não era coisa da minha cabeça. No dia seguinte, fui até a delegacia. Expliquei tudo com o máximo de calma que consegui juntar. Mostrei o histórico do app. Mostrei que a consulta tinha sumido. A policial que me atendeu ouviu tudo com atenção. Fez perguntas, anotou detalhes e, no fim, disse uma frase que me fez arrepiar. Esse nome já apareceu numa outra ocorrência. Mesma coisa. Outra cidade. O homem, meu ex, tinha sido funcionário de outra clínica no interior. E lá, uma mulher também reconheceu a voz dias depois de uma consulta que não estava no sistema. Na época, não foi levado adiante. Faltavam provas. Agora, com 2 casos, reabriram o processo. A polícia conseguiu cruzar os dados. Confirmaram que ele usou o login de um colega médico que tinha faltado no dia. Entrou com o crachá antigo, passou direto para o consultório 7 e agendou a consulta em nome próprio. Depois apagou antes de sair. Ele sabia o que fazia, sabia os horários, sabia os sistemas, sabia que não teria câmeras internas, sabia que eu não gritaria, sabia que eu ficaria em choque. Não demorou muito até a clínica emitir um comunicado interno só para funcionários. Diziam que houve um acesso indevido e que as medidas cabíveis foram tomadas. Mas no aplicativo, até hoje, não tem rastro, nem da consulta, nem do nome dele. Eu segui com o processo, fiz boletim, prestei depoimento, mas a sensação era a de que tudo ao meu redor queria enterrar aquilo em silêncio. Durante semanas, eu não consegui me encostar sozinha no espelho, não pelo que ele fez naquele momento, mas por saber que ele fez aquilo porque queria ser o único que eu deixava encostar de novo. A terapeuta me explicou que o corpo reconhece antes da mente. Foi isso que aconteceu. Meu corpo lembrava dele, mas minha mente só entendeu depois do estrago feito. Hoje, cada vez que alguém diz que está marcando consulta em clínica popular, eu travo. E ninguém entende por quê. Porque no sistema, aquela tarde nem existiu. Mas em mim, ela nunca acabou. Na ficha dele, ele escreveu que a consulta durou 22 minutos. Mas eu tô presa nesse tempo até hoje.